Vamos a mais um exemplo de regra de 3 composta. Façamos a leitura. Um aluno resolve 300 exercícios em 10 dias, estudando 4 horas por dia. Quantos exercícios ele resolverá em 12 dias? Quantos exercícios resolverá em 12 dias, estudando 8 horas por dia? Temos uma regra de 3 composta, porque eu tenho mais de 2 grandezas. Vamos identificar quais são as grandezas. Exercícios resolvidos. Exercícios resolvidos. Nós temos a grandeza dias. E nós temos a grandeza horas por dia. Então, 300 exercícios resolvidos em 10 dias, estudando 4 horas por dia. Quantos exercícios ele resolverá em 12 dias, estudando 8 horas por dia? Vamos fazer a análise. Quando é que 2 grandezas são ditas diretamente proporcional ou quando 2 grandezas são ditas inversamente proporcionais? Lembrando, quando é que 2 grandezas são ditas diretamente proporcionais? Quando uma aumentar numa determinada proporção, a outra também tende a aumentar na mesma proporção. Ou então, quando uma diminui numa determinada proporção, a outra também tende a diminuir na mesma proporção. Grandezas inversamente proporcionais, uma aumenta numa determinada proporção e a outra diminui na proporção inversa. Sempre para uma regra de 3 composta, eu analiso aqui tem x com uma outra grandeza que não tem x. Essa passa a ser constante, eu esqueço ela a princípio, ou então ela vira constante. Aumentou ou diminuiu o número de dias? Aumentou o número de dias numa determinada proporção. Será que o número de exercícios resolvido aumenta na mesma proporção ou diminui na proporção inversa? 10 em 10 dias, esse estudante consegue resolver 300 exercícios. Em 12 dias, ele vai resolver mais ou menos que 300 exercícios. Se ele mantiver o mesmo ritmo, ele vai aumentar o número de exercícios, porque ele tem 2 dias a mais, ele estudou 2 dias a mais. Então, aumenta-se o número de exercícios resolvidos. Grandezas diretamente proporcionais. 2 setas no mesmo sentido. 2 setas, vou colocar para baixo. Pode ser para baixo o sentido ou pode ser para cima. Você escolhe. Coloquei para baixo. Agora eu vou analisar essa grandeza que tem x, o número de exercícios, com a quantidade de horas estudada por dia. Lembra, isso aqui é constante ou não existe. Eu faço uma regra de 3 simples. Aumentou ou diminuiu o número de horas de estudo por dia? Aumentou, dobrou. Será que a quantidade de exercícios vai dobrar ou vai diminuir? Ou vai diminuir na proporção inversa, né? Claro que vai dobrar. Se ele aumentar o número de horas de estudo mantendo-se o mesmo ritmo, ele resolve mais exercícios. Grandezas diretamente proporcionais. Se essa seta está para baixo, então essa aqui também tem que ficar para baixo, já que são grandezas diretamente proporcionais. Isola aqui tem x, sempre eu coloco aqui isolo a razão que tem x, seguindo o sentido da seta, 300 está para x, igual 10 está para 12,
seguindo o sentido da seta, eu construo a razão, vezes 4 está para 8. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou então, aonde tem x, eu passo uma linha na horizontal e outra na vertical. Aonde passou a linha, eu multiplico no numerador. 300 vezes 12 vezes 8. Aonde não passou a linha, fica no denominador. 10 vezes 4. E aí eu simplifico. Por ser multiplicação aqui no numerador e por ser multiplicação no denominador, eu posso dividir, por exemplo, 12 por 4. Daria 3. Posso dividir 300 por 10, daria 30. E aí eu multiplico os números restantes. 30 vezes 3 dá 90. 90 vezes 8, 700 e 720. Então o estudante vai resolver 720 exercícios.